Oba, já estou aqui ao vivo. A gente tentou fazer também pelo Facebook, mas não conseguiu, não estamos conseguindo. Então vai ser só aqui no Instagram mesmo. Chama a galera. Bora encher a sala aí. Formar uma sala de aula. Roberta, já chegou. Robertinha, Robertinha? Lins, boa noite. Nai Gomes, oh, que honra, Nai. Flavinho, Sá frios, Sá quente. Que é isso? Mas Canquinha, eu já entendi que é Ana Cândida, né? Bora aí, Socorro, Ana Gilza, Clodô, Luciene Silva, Mimos Dales, Jairinha, obrigada, mana. Mocinha Retrô, obrigada, mana. James, Maria dos Santos Paulina, essa também me acompanha geral. Joana, olha, hello, que bom, querida. Bora lá, eu acho que a gente já tem um grupinho bom aí, né? Renata, que linda, Vanessa. Oh, querida, que bom ver você aí, que linda. Renata, não, Milcha, peraí, Milcha é uma cachorrinha nova que eu tenho. E só as roupas que não estão ficando novas, mais nunca, porque ela rasga tudo, ela pula o tempo todo na minha perna, né? É uma danadinha, Miúcha, mas faz parte. Gustavo também, eu já imagino, tá? Rogéria no lado A e Gustavo no lado B da casa. Bom, gente, eu acho que a gente já dá para começar. Nós temos 39 pessoas aí ligadas. Vocês estão me ouvindo bem? Acredito que sim, né? Vinícius ou Vini, coisa linda. Glória. Menina, que bom. Um bocado de gente aí pra gente recomeçar. Então, hoje eu tô voltando com o Diálogos, né? Quem estava me acompanhando antes do final do ano, do mês de janeiro e tudo, sabe que eu tinha nas segundas o Diálogos e nas quintas o Vamos Conversar. Então, eu fiz uma quinta-feira agora com Eloá e com Flor, duas crianças maravilhosas, mas eu não vou ficar fazendo as lives na quinta, porque a gente vai fazer as lives na segunda, que é o Diálogos, e depois, Rejane, Rejane, e depois nós vamos estar com o canal de YouTube aos sábados, né? A gente coloca o vídeo nos sábados e depois fica lá, para você ir vendo à vontade. Agora, tanto no YouTube como aqui, tem aquele lance do sininho, né? Que você tem que ativar o sininho para poder contar, né? Como acompanhantes nessa jornada, né? Nesse caminho que eu estou. Então, que eu estou tentando ficar, né? Por quê que eu quero fazer essas lives? Não sou mais prefeita, não tenho mais que estar esclarecendo as coisas para as pessoas, que foi assim que as coisas começaram, né? Com as lives. Por quê? Francinete, obrigada, minha linda. Porque eu me sinto bem conversando com as pessoas, mesmo que seja assim, dessa forma. Eu acho que esse momento da pandemia, né, que se estendeu e vai se estender ainda bastante, muito mais do que a gente espera e imagina, né? Então eu acho que esse foi um canal bem interessante. No começo choveu aquele monte de live, era live para todo lado, né? Todo mundo fazendo live. E depois, do jeito que o povo cansou de ficar em casa, cansou de lavar a mão, cansou do álcool gel, cansou de entender que existe uma pandemia, cansou também de fazer live, né? E aí diminuiu um bocado, mas eu resolvi continuar, porque eu gosto do contato com as pessoas, eu preciso desse contato com as pessoas e também
Não é porque eu deixei de ser prefeita que eu deixei de ser cidadã, né? Que eu deixei de me interessar pelos assuntos dos comuns, os assuntos dos coletivos, os assuntos que envolvem a nossa convivência partilhada. Não, isso me cativou bastante, né? O exercício da política me trouxe esse olhar, né, de valorizar e fortalecer a minha cidadania e buscar valorizar e fortalecer a cidadania das outras pessoas, as pessoas principalmente que dividem o mesmo lugar, né? Então eu não quero abrir mão disso, de jeito nenhum. Eu, agora que não sou prefeita, aí é que eu vou desenvolver um outro olhar também sobre a cidade, que é o olhar de cidadã, que apesar de viver aqui no Conde desde que nasci, desde muito criança, né, eu nunca tinha exercido a minha cidadania no município, né, só fiz isso depois dessa entrada na política, né, que eu busquei olhar o Conde de outra forma, né, e busquei agir e conhecer as pessoas profundamente, né, a sua forma de vida, a sua história. Então, depois que você desenvolve esse olhar, né, isso não é como qualquer coisa que você deixa para lá e vai fazer outra coisa agora, né? Não, isso você ativa uma parte de sua responsabilidade. Suzy, tô vendo um bocado de gente aí entrando, mas se eu for comentar todo mundo, então não dá tempo, né? A gente fazia live que aqui no Instagram você tem que se disciplinar. É 1 hora. E também, já todo mundo me diz, uma live maior que 1 hora, ninguém fica até o fim. Então, fica aí, viu, gente? É até o fim. É 1 hora de live e pronto. Humberto, bacana. Então, eu quero fazer isso porque eu preciso desse contato e acho que eu tenho muito que contribuir também, né, com vocês e com as pessoas que têm a mesma vibe de interesses, né? Eu tenho muita vontade de contribuir com o nosso amadurecimento coletivo, né? Então, essa vai ser a tônica das nossas lives. Eu vou sempre estar trazendo alguém, né, que possa enriquecer isso para a gente. Alguém daqui, alguém de fora, que possa estar enriquecendo essa nossa capacidade de refletir o coletivo, de refletir a convivência em comum, de refletir o bem-estar nosso e do lugar que a gente vive, né? E isso é política, né? Saber viver em conjunto, saber partilhar a vida e as coisas comuns na vida é política. Então, eu descobri que eu me interesso muito pela política, porque a política é o caminho mais rápido e eficiente de você construir novas realidades, né? De você construir uma vida mais digna, mais inclusiva, mais respeitosa para todo mundo, né? E eu acho que a gente não pode desistir disso, sabe? A gente não pode desistir de construir uma coisa melhor. E o mundo não está para isso, né? O mundo está ao avesso. Mas o mundo quem faz é a gente. Está ao avesso porque a gente, de algum lugar da gente, a gente permitiu isso, né? Mas a gente também está aqui para desfazer esse avesso, né? E trazer o mundo para o lugar que a gente quer, que seja importante para todos nós. Então, o desafio nosso agora, nesses tempos tão difíceis, o nosso desafio é se manter com esperança, né? É se manter vivo e com esperança de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar. E esperança não é uma coisa que você fica ali só imaginando, delirando, sonhando, não. Esperança é você agir para construir aquilo que você precisa. Então, como hoje nós não temos uma pessoa que eu estou interagindo para enriquecer o nosso diálogo, as pessoas que eu vou interagir hoje são vocês. Então, quem quiser
É só ir se colocando, mandando Esse balãozinho com a interrogação. Aí eu vejo aqui. isso. Vocês botam, vocês tocam nesse balãozinho com a, né? Eu tô aqui aprendendo ainda. Graças a Deus eu aprendo direto. Então, esse balãozinho que tem uma interrogação, você clica lá. Quando ficar vermelhinho, quer dizer que tem uma pergunta, é, Johnny? Então, vamos lá. Tem aqui. Gorete, Márcia, o que houve com aquele lindo letreiro da Orla? Retiraram antes do seu mandato acabar. É verdade, querida. Deixa eu voltar aqui. É verdade, Gorete. Aquilo ali foi o seguinte. Quer dizer, eu não sei o que é que foi. Eu só sei que ele, num belo dia, ou numa bela manhã, ele amanheceu destruído, né? Alguém ou algumas pessoas foram lá e destruíram o letreiro. Como ele não é um letreiro, ele era um letreiro de um conceito muito importante, de um conceito muito diferenciado. Ele não era um letreiro que você vê aí em todo canto do cimento, né, com o nome da cidade e aquele coração. Ele era um letreiro de um material que era um material próprio para a beira-mar, né? Então era um material que se usa para colocar em embarcação, era um material próprio para isso. E ele tinha um conceito artístico também. Vocês lembram que além dele ser muito diferente dos outros letreiros, ele trazia uma concepção dos tabajaras, né, que são os povos originários aqui dessa terra. Então eles traziam esse conceito. Mas aqui tem um pessoal que é muito zangado com isso, né, com as coisas que a gente propunha, com as coisas que a gente trazia. Então eu acredito que foi esse movimento daquele bichinho que não quer sair dali do lugar que ele está, porque ele está acostumado com aquele lodo, né, com aquela coisa ali. Eu acho que esse pessoal fez esse movimento, como fizeram outras vezes, né? Não sei se você lembra, mas nós tivemos o trabalho dos arquitetos e os estudantes chilenos lá no Dedo de Deus, e menos de um mês da obra feita foi todo queimado, né? Então esse é um movimento muito próprio daqui, mas a gente resiste e insiste. Tem outra pergunta aqui, aliás, já tem 4. Deixa eu ver. Mocinha Retrô perguntando: e nossa árvore dos bons ventos vai voltar? Era tão linda. Eu não sei se vai voltar, porque isso é um ato discricionário da prefeita, né? No entanto, o que não é discricionário é a transparência. Ela precisa informar as pessoas do destino dessa árvore, né? Primeiro não disseram nada, vibraram e filmaram os secretários, as pessoas que trabalham na prefeitura, filmando e vibrando e dizendo vamos jogar ela no fundo do mar, né? Depois que o Ministério Público questionou, aí disseram que tinha tirado para fazer reparos. E o reparo era uma tintazinha assim, de pichação, né? Que foi feito talvez até no caminho, não sei, porque eu não tinha visto isso antes. E, enfim, mas esse reparo está custando muito a ser feito, né? Também eu não sei se foi feito, por exemplo, uma licitação para se contratar empresas de reparo em obras artísticas. Não vi isso, eu procurei e não vi. Então, como é que vai ser feito esse reparo, né? Se não houve uma contratação para este fim. Aqui não pode mais acontecer o que acontecia antes. Ah, pega teu caminhão, traz aqui que eu te pago. Ah, pega aí e faz isso aqui que eu te... Não, tudo precisa ser feito com os ritos administrativos que não existiam aqui antes e passaram a existir depois da nossa gestão. Então, isso precisa ser mantido. Os ritos administrativos. Por quê? Porque aí o povo sabe controlar aquilo que está acontecendo, que é do povo, né? Então, essa árvore dos bons ventos, ela foi comprada com recursos públicos, né? Portanto, ela é um patrimônio público e, portanto, ninguém pode dar fim a ela, né? Ninguém pode tirar ela sem dizer o que é que está acontecendo, né?
Então, deixa eu ver aqui. Outra, educação emancipadora. Professora Márcia, no que diz respeito ao monumento da entrada do Conde, o Ministério Público já tem, não dá para ver todo aqui, o Ministério Público já tem, já tem. Se é que já tem alguma, uma posição, estou vendo aqui agora, uma posição, não sei, porque não fui eu que encaminhei isso ao Ministério Público, né? Então, não sei, o Ministério Público não, ou a mídia também não colocou nada a respeito disso, né? Então a gente não está sabendo disso não estou sabendo de nada disso não. Se tem algum retorno, era bom a gente procurar saber, né? A população procurar saber do próprio Ministério Público. Aqui nós temos a promotora, né? Não sei, a doutora Cassiana, eu estou achando que aconteceu alguma coisa porque ela era muito presente e de repente não escuto falar nela mais. Mas aqui nós temos. Vão lá procurar saber, eu acho que isso é bastante importante mesmo, né? Tem mais uma pergunta aqui. Se você clicar na pergunta, ela aparece para todo mundo. Ah, é? Se eu clicar na pergunta, aparece para todo mundo? Mas, tá. Então tá aqui. Quais os seus planos no seu futuro político dentro da cidade do Conde? Valdemir Nascimento. Opa! Bom, primeiro, agora, hoje, Valdemir, eu te digo que o meu plano é o exercício da política. Eu percebi que muita coisa que nós trouxemos para cá, como, por exemplo, o conceito de gestão pública, o conceito de transparência, de controle dos negócios públicos, eu percebo que isso ficou, né? Algumas pessoas disseram assim, as pessoas não aprovaram o trabalho dela e ela perdeu as eleições. Eu não vejo dessa forma. Eu perdi as eleições, tem uma série de elementos, Inclusive o Ministério Público também, o Ministério Público também apontou esses elementos, né? Não sei se vocês viram, mas o Ministério Público entrou aí com um processo, né, para a eleição referente à campanha da prefeita Carla Pimentel, né, falando de compra de voto e tudo mais. Então teve N motivos, mas o que a gente vê que foi aprovado é o comportamento da população. Então, o comportamento da população diante da retirada da árvore, o comportamento da população diante da forma como está sendo feita a coleta de resíduos sólidos do nosso lixo, né? O comportamento da população diante de várias coisas que estão acontecendo. Isso não acontecia antes. Aconteceu comigo porque eu mostrei ao povo, a porta é por aqui, entra e pode perguntar, questionar, a porta é por aqui. E aí o pessoal aprendeu o caminho da porta e está indo, e está fazendo. Oi, Leandro! Ai, Leandro! E está indo e está fazendo, né? Agora, qual meus planos para o futuro? É esse. Eu estou comprometida com as pessoas aqui, então eu quero me envolver com formação política. O Conde precisa amadurecer politicamente, foi instigado a isso, foi provocado, né, a isso, começou a entender sobre políticas públicas, mas se a gente não exercitar isso, isso morre. E aí a população pode voltar a ser aquela população apática, aquela população que não tinha coragem, aquela população que não acreditava nela mesma, aquela população que se não reconhecia como tabajara, que não se reconhecia como quilombola. Então, aquela população que permitiu apagar a sua cultura, ter vergonha dela até. A gente não pode voltar para esse ponto. Então, o meu compromisso é esse. Eu vou continuar com o amadurecimento político da população. Tudo que eu aprendi e que eu tenho comigo, eu quero partilhar, eu quero dividir. Esse é o meu plano político mais atual. Daí para frente, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Porque, para mim, a política não é uma profissão, né? A política é um exercício da cidadania.
super importante, mas não é uma profissão. Agora, eu estou disponível para o caminho da boa política, né? Seja ele qual for, ok? Acho que respondi, né? Deixa eu ver outra. Deixa eu ver aqui. Agora é Zilma. Vamos aqui. Zilma Barros. Você já sabe como as pessoas poderão voltar a usufruir de suas boas ideias? Uma cooperativa, não vejo o resto, uma cooperativa, uma escola, como podemos, vocês conseguem ver toda a pergunta aí? Como podemos talvez, né? Zilma, mas eu não consigo ver todo não, porque eu sou meio fraquinha aqui, viu? João, João está me ajudando aqui, é meu editor, diretor, coordenador, professor. Volta. Ixi. Não, pera lá. Vamos aqui. Oxente, deu a gota. Pera aí. Aparece só até uma parte da pergunta dela. Como podemos que eu acho que é como podemos nos alimentar do seu conhecimento? Oh, meu Deus. Então, as lives e o canal do YouTube é um momento que a gente vai já estar fazendo essas trocas, né? Se isso evoluir, se as pessoas tiverem de fato interesse, porque eu já sou bem velhinha para estar batendo, dando murro em ponta de faca, né? Então, só faz sentido para mim se fizer sentido para as pessoas. Então, se as pessoas tiverem interesse, aí nós vamos pensar nos próximos passos. Por enquanto, essas lives e o canal de YouTube, porque no canal de YouTube eu vou estar pegando temas que eu acho importantes da gente aprender, absorver e corporificar, né, para poder fazer a luta cidadã. Então, vão estar esses temas, mas se a gente quiser, e quando puder, porque nós estamos na pandemia, a gente ter momentos presenciais, eu vou providenciar isso também, tá? Sou uma professora, então a política e a minha prática de sala de aula, de professora, eu acho que se encontraram, entendeu? Fizeram um bom encontro aqui. Deixa eu ver outra questão. Educação empreendedora já fui. Renata, minha querida Renata. Márcia, o que você acha sobre o retorno às aulas na pandemia? Eu sou absolutamente contrária ao retorno às aulas da pandemia. Eu sei que não está nada fácil, eu sei que não é fácil para as crianças, para os pais, não é fácil para a educação, né, para o processo de educação, mas, puxa vida, quando é que a gente vai entender que acima de qualquer coisa ou antes de qualquer coisa vem a vida, né? Então, eu acho que não dá para a gente retornar para as aulas presenciais, gente. Não dá. Não vamos brincar com essa pandemia, não, porque a gente... Hoje até eu fiz uma postagem, Renata, no meu Facebook, que eu dizia isso. Como a gente trabalhou muito aqui, né? O seu trabalho, o trabalho de toda a equipe foi maravilhoso. Eu lembro que Alisson, que era o secretário de comunicação, e como é o nome dela, que fazia esse trabalho junto com você, esqueci o nome dela agora, maravilhosa. Eu lembro que eles se falavam diariamente, Araceli, né? Eles se falavam diariamente para poder dar notícia às pessoas e poder a gente ir monitorando, porque numa pandemia, num problema de saúde, não adianta você lidar com mentiras. Não adianta você lidar escondendo as coisas, maquiando. Não, gente, porque isso envolve morte. Isso envolve a vida das pessoas. Então, o trabalho que nós fizemos aqui foi um trabalho tão intenso, tão responsável, que talvez a gente tenha trazido para o Conde, para a população, a sensação de segurança, né? E hoje eu vejo que está todo mundo aí achando que não tem mais nada acontecendo. As praias, esses dias veio um senhor aqui em casa, no sábado, ele disse, olha, eu conheci Coqueirinho hoje.
e que ele é de Goiânia. E ele disse, não dá para tirar o pé, que se você tirar o pé, você não baixa de tanta gente. Então, isso não pode ser assim. Não pode. Eu vi que tiraram, a prefeitura tirou o quiosquezinho lá da guarda municipal, que a gente fazia o controle, né? Tirou isso. Não dá para não ter controle, não só pela pandemia, mas pelo meio ambiente, né? Pelo meio ambiente. Não é brincadeira não, gente. Ali o pessoal, para guardar carro, na madrugada, vai e desmata. O pessoal do restaurante lá do fundão vai e quebra barreira para aumentar estacionamento. Então, não, isso são crimes ambientais que estão acontecendo. Então, não dá para isso. Então, mas voltando à tua questão, Renata, eu acho que a gente precisa descobrir e insistir num modelo diferente enquanto a gente não traga segurança. Tem vacina para todas as crianças? Tem vacina para todos os professores, diretores, faxineiros, porteiros, gestores escolares? Tem vacina para todo mundo? Enquanto não tem, não dá para abrir escola. Não dá para botar as pessoas na escola não, gente. Não dá não. Eu sei que isso é duro, sabe? Mas não dá. E a gente já viu aí em países abrindo com todos os cuidados, X criança por sala de aula, não sei o quê, todos os cuidados que estão tendo aqui. Eu conheço pessoas, donas de escola, que são extremamente responsáveis e comprometidas e estão tendo todo o cuidado possível. Mas isso é como uma partida de futebol. Isso não é só um lado que a gente controla. Por exemplo, eu tenho amigas, donas de escolas, que eu sei que se dependesse da escola e delas, estaria tudo sob controle. Ninguém pegaria nunca nada. Mas e o lado de lá? A outra galera que está jogando com a gente o jogo de ensino e aprendizagem? Né? O que é que a gente vai fazer com essa outra galera? Como é que ela vem de lá? Então, é sempre um risco muito grande, sabe? Aqui no Conde, nós tivemos uma experiência belíssima da educação remota, né? E nós tivemos a educação através do WhatsApp, né? Mais de 80% rapidamente aderiram a esse formato da educação de uma maneira muito bonita, mas aqueles que não tinham condições de aderir, nós colocamos os gestores, os professores, os profissionais da educação indo de casa em casa. Isso não é um fake, não faz de conta, não. Isso aconteceu. E nós temos relatos de professores e professoras que, ao chegarem nas casas, as crianças estavam fazendo as atividades com a farda da escola. Porque essas crianças se apaixonaram por essa escola que acolhe, né? Por essa escola que funciona, por essa escola de verdade. Eu lembro que durante a campanha eu fui lá em Utinga de Baixo, e lá em Utinga de Baixo tem uma comunidadezinha em cima de uma serrinha, tem uma comunidade com algumas famílias, talvez umas 10, 15 famílias lá. E eles têm, por exemplo, muita dificuldade com água. Lá não tem água, enfim, tem um senhor que mora mais no pé da serra que cede água para eles, mas eles têm várias dificuldades. Mas internet eles têm. Então eu fiquei muito impressionada, primeiro porque eles relataram que antes da pandemia os ônibus escolares iam buscar as crianças lá, ou seja, eu não conhecia aquele lugar, mas a política de educação chegou lá, né? E como a política de saúde chegou lá, que levava as crianças, tinha uma criança lá com microcefalia, e ia para Campina Grande, sempre com o carro da prefeitura. Então, saúde e educação chegaram nos lugares que as pessoas, às vezes, como eu, não chegaram, né? E aí lá eles relataram que estavam fazendo as atividades remotas. Apenas uma família não tinha e a professora ia lá com a frequência combinada para poder ajudar o aluno, pegar as tarefas, deixar tarefas novas. Aconteceu, nós tivemos alunos que se alfabetizaram durante a pandemia. Isso é muito legal, funciona, só tem que ter compromisso. Deixa eu ver mais aqui, outra. Deixa eu ver, esse aqui. Well done, acho que eu falei certo. Márcia, como ter uma universidade pública para formar profissionais aqui para o Conde?
Olha, que bacana. Então, nós trouxemos para cá o IFPB, né? Fizemos 2 turmas de hotelaria, do curso técnico de hotelaria com o IFPB. E não era no nível superior, mas era o nível técnico, que é super importante também. E nós tínhamos a universidade aberta, acontecendo aqui com aulas de pedagogia, com aulas de enfermagem, com aulas de administração, várias atividades aqui em parceria com as universidades públicas. Agora, para trazer uma universidade pública para cá, para ter um camping aqui, a gente até tentou para ampliar o que a gente tinha, né, da sala de aula que a gente tinha aqui da universidade aberta, né, a gente precisava ter espaço, né, e a gente não conseguiu, nesse período, com tantas coisas para serem feitas, tantas urgências, a gente não conseguiu encontrar um espaço que a universidade considerasse adequado para fazer uma extensão aqui de suas atividades, né? Mas eu acho que isso é possível, é uma coisa muito, muito, muito importante para a gente. Como a gente não conseguiu isso, além do espaço da universidade aberta e além dos cursos técnicos do IFPB, nós colocamos ônibus escolares, né? Nós tínhamos 4 ônibus escolares, ônibus para levar os estudantes das universidades públicas para as suas aulas, manhã, tarde e noite, né? Foi a forma que a gente achou de apoiar. Deixa eu ver mais aqui. Vanessa, lá de Santa Catarina, querida. Vivemos um momento frágil da democracia. Sentimos receio para onde o barco está indo. Gerações... No teu aparece tudo, né? Não apareceu ainda não. Não? Calma aí. Veja aí. Gerações... Deixa eu ver isso aqui. Gerações passadas agiram pela liberdade. Isso mesmo, Van. É verdade. A gente não tem ideia de para onde o barco está indo, né? Nós estamos no momento em que a democracia está sendo absurdamente atacada. E atacada como? Através das suas instituições formais, né? Como a política e os políticos, né? Veja bem, a política é um mecanismo, né? É um instrumento extremamente poderoso para organizar a vida... É o dela? Tá. Vou ler de novo aqui a pergunta dela. Vivemos um momento frágil de democracia. Sentimos receio para onde o barco está indo. Gerações passadas agiram pela liberdade e as gerações que vieram encontraram um cenário de calmaria que acomodou o espírito de cidadania. Como ativar esse espírito? Vejo um Brasil adormecido que, ao acordar, pode não dar tempo. Já apareceu até aqui, João. Eu acho que é isso aí. Mas eu entendi perfeitamente e concordo perfeitamente. E isso é a visão que eu disse no início, né? Quando você enxerga determinadas coisas, você não consegue mais não olhar para elas. Se você tem responsabilidade, compromisso, né? Se você tem amor por você e pelo próximo, você não consegue ignorar o que você viu através da política, através da gestão pública, através da administração pública, né? E esse é o olhar que está me prendendo aqui, a política, ao exercício da política. É ver isso que você está colocando, né? Algumas gerações que nos antecederam lutaram e morreram pelo bem-estar social, né? Morreram por um Estado forte. E a gente viu agora na pandemia como é importante um Estado forte. Porque quem está nos socorrendo é o SUS. Quem está nos socorrendo são os servidores públicos, tá? Todo mundo parou, todo mundo bateu pino, todo mundo recolheu, demitiu, jogou fora, mas a gestão pública ficou ali, ó, feito um pau segurando a lona desse circo. Um
uma vela o tempo todo acesa, sabe? Uma vela de barco dando a direção, o SUS e o servidor público. Então nós precisamos de um Estado forte. E muitas pessoas no passado recente morreram por isso. Outras foram absurdamente judiadas, maltratadas, violentadas. Tiveram suas vidas assim completamente esgaçadas para dar para a gente essa sensação de paz, de equilíbrio e de segurança. De perfeição, não. Não, porque nós somos gente, nós somos seres humanos. Nós estamos aqui para nos tornarmos humanos, né? Tanto que eu já disse isso outras vezes, mas eu acho isso muito forte. O verbo está no infinitivo. A gente não está pronto, nem vai estar pronto nunca. Nós somos aquela coisa em movimento contínuo, né? Em movimento contínuo. Então não existe um governo, uma política que seja pronta, definitiva, acabada, né? E satisfaça a todos as nossas necessidades e os nossos anseios. Nós estamos em movimento sempre. Agora, que nós tivemos fases em que nós nos percebíamos humanos melhores, tivemos. E muitas pessoas lutaram e morreram por isso. É isso que Vanessa está colocando, né? Agora está tudo meio degringolando. Como a gente vai recuperar isso? Como a gente vai retomar esse sentimento de humanidade, que a gente não se estranhe tanto, que a gente não ache, sei lá, que a gente não perceba tanta coisa desumana no processo de troca, né, da vida, né? Você vê, nosso governo, ele não tem dinheiro para comprar vacina para todo mundo. É uma piada o que está sendo vacinado aí. Nosso governo não tem dinheiro para isso, mas ele fica aí apostando no armamento, apostando em coisas que destroem e não constroem a sociedade, né? Coisa que descaracteriza todo o processo civilizatório que nós vivemos até hoje, a custo de muita dor e de muito sofrimento, né? Porque é a dor e o sofrimento que move o mundo. É a dor e o sofrimento que faz a gente sair do lugar, né? Então, vamos respeitar isso. Eu acho que o caminho, Vanessa, é a gente focar no mais próximo. Lá vem Paulo Freire. A gente usou isso para a educação, mas muitos teóricos usaram Paulo Freire para a sociologia, para a política, para tudo. É a gente olhar para o que está próximo da gente. Eu não dou conta do Brasil com esse louco desse Bolsonaro desembestando tudo, batendo na besta fera que sai correndo para cima de todos nós. Não, nós não vamos dar conta do Brasil. Agora, do meu bairro, da minha rua, né? Da minha comunidade, da minha cidade, o que é que eu posso fazer para dar conta disso aqui? Né? Para dar conta dela aqui. Então, a gente tem que ir aí, ó, entendeu? Reconstruindo o olho no olho, reconstruindo a confiança, reconstruindo a fé, reconstruindo a esperança. Essa é a tarefa da gente hoje, né? Eu acho que é por aí. Eu acredito nisso, eu confio nisso. Vamos aqui outro. Clemão. Márcia, por favor, qual foi a lição política mais importante que aprendeu na gestão municipal? Eita, Clemão, essa foi arretada, porque essa daí abre tanta coisa para mim. Eu aprendi tanto, cara. Eu aprendi tanto nessa prefeitura que você não calcula, não. Agora, talvez o maior aprendizado tenha sido a humildade, né? Tenha sido a resiliência, tenha sido a aceitação. Porque eu passei por tudo, né, nessa prefeitura. Eu comecei a prefeitura sendo desqualificada pelo ex-prefeito, né? Em praça pública, na Câmara de Vereadores, ele não era mais nada, mas era tratado como uma autoridade e me desqualificou profundamente. Depois, uma oposição feita num nível absurdamente baixo, né? Um nível mesquinho, feio, retrógrado, que acordava nas pessoas o pior delas.
Depois o próprio desafio de botar a cidade para funcionar. Porque nós pegamos uma cidade destruída, completamente destruída, em todos os níveis, em todas as formas, inclusive na autoestima das pessoas, o que é muito grave, né? As pessoas não confiavam em ninguém. O povo tem desconfiança muito ativada aqui no Conde, por causa de tudo que viveram, de tudo que passaram, né? Então, tudo isso é um conjunto, né, de coisas assim absolutamente concretas e desafiantes. Então, foi muito aprendizado, né? E depois de tudo isso, eu tive que lidar com aprendizados que eu não tinha, né? Eu sou uma professora, mas eu não sei tudo, né? Então, eu tive que aprender muito sobre turismo, eu tive que aprender muito sobre planejamento, eu tive que aprender muito sobre o que é uma cidade, né? O que é uma cidade para todos, o que é uma cidade para as mulheres que eram violentadas e maltratadas e sofridas aqui no Conde, aprender o que é saúde, aprender muita coisa assim, que o olhar de prefeita me trouxe, né? Mas eu acho também que essa questão com a justiça, né, que eu estou vivendo, né, com essa denúncia, né, do Ministério Público para a minha pessoa, eu também tenho aprendido muito sobre mim mesma, né, o quanto eu sou forte, o quanto eu consigo, o quanto eu posso e o quanto eu quero continuar fazendo o bem para as pessoas, né? Isso não é nada piegas, nada romântico. Não, às vezes as pessoas dizem assim com relação a Calvário, né? As pessoas dizem, você foi arrastada, deve ter sido algum documento que você assinou sem ver, você foi metida num canto. Nada disso, nada disso. Eu não fui arrastada para nada porque nada aconteceu. Eu não fui arrastada para nada porque eu não fiz nada. Tudo o que eu fiz enquanto secretária de Estado, enquanto prefeita, eu fiz com muita consciência. E eu tenho consciência que eu não fiz nada de errado. De errado, não. De ilícito. Porque erros existem. Erros acontecem. Eu trabalhei com algumas pessoas que eu considero que eu fiz escolha errada para trabalhar com essas pessoas, né? Então, erros, provavelmente eu cometi. Mas crimes, não. Coisas ilícitas, não. Então eu aprendi que eu posso suportar isso também. Eu aprendi que isso faz parte do jogo. E eu aprendi que para poder jogar esse jogo, eu preciso ser resiliente e forte. Eu preciso acreditar em mim e nas pessoas. Então esse talvez tenha sido o meu maior aprendizado. Vamos ver outro. Eu estou adorando, gente, conversar com vocês aqui. Deixa eu ver. Gilviana. Vamos lá. Queria ser mais participativa na comunidade, conversando com as meninas pretas sobre autoestima. Gil, é da Cacheada. Que honra. Queria ser mais participativa na comunidade, conversando com meninas pretas sobre autoestima, identidade e outras pautas importantes. Como posso estar fazendo isso? Querida, eu lhe acompanho. Não sou menina preta, mas eu lhe acompanho. Sou sua fã, né? E acho que o fato de você se colocar como você se coloca, né? Como uma mulher preta e desfrutando e colocando a sua beleza, eu acho que você dá uma super ajuda, né? Mas eu te convido para a gente fazer isso juntas, porque eu posso caminhar, eu não sou boa nisso. Você vê que eu chamei, não sei se você viu, mas eu fiz uma live quinta-feira, onde 2 crianças, uma de 7 e uma de 5, me ensinaram maquiagem. E eu não sei me maquiar, não sei nada dessas coisas, eu uso cabelo super curto porque eu não uso nem pente nem escova, eu sou muito prática nisso, eu só uso batom, rímel e pó. Mas hoje mesmo, até para passar o pó, eu me lembrei delas e fiz no coisinha para ver se ficava melhor. Mas eu acho que a beleza, né, a autoimagem
sendo acordada, buscada, procurada, encontrada em cada pessoa, isso é poderosíssimo. Isso é forte e poderoso. Então a gente pode se unir aí e fazer coisas juntas, entendeu? Com essas meninas pretas. Aqui tem uma professora que desenvolve um projeto, chama Rita. Ela desenvolve um projeto maravilhoso, eu não sei como é que está agora, mas um projeto, se eu não me engano, se chama Eu Menina Negra. E é muito lindo esse projeto, é muito lindo. Então, a estética é um ato político, você está dizendo aí. Eu também acho, a estética é um ato político. Eu, por exemplo, isso é super legal isso que você colocou, porque eu, por exemplo, a forma como eu me coloco, como eu me visto, a forma como eu me apresento, né? Sendo eu secretária de Estado da Educação, sendo eu prefeita da cidade do Conde, sendo eu uma liderança, né? E a forma como eu me apresento é um ato político. Porque quando você ativa espaços de poder, a tendência é que você vá para dentro de uma caixinha, né? Então você se vista igual a todas as prefeitas, todo mundo, senão você não é identificada como prefeita. Eu lembro que eu era secretária de Estado da Educação e eu ia com a minha secretária, que se chamava Márcia Lima, querida amiga. Eu ia com ela para os cantos, para reunião. Então todo mundo, quando abria a porta que ia chamar a secretária para entrar, então se virava para ela, porque ela super escovada, toda tchan, cheia de ouro, toda linda. Então o povo dizia, professora Márcia, pode entrar. E ela fazia bem sem jeito, é ela. Então ninguém me identificava. Isso é um ato político. Eu fiz questão, por exemplo, de me tatuar. Antes de ser secretária, eu fui professora de um projeto chamado ProJovem, e que muitos jovens lá eram tatuados e marginalizados. Então, eu me tatuei para dizer para eles assim, vocês não são marginais. Eu não sou, vocês não são. E eu lembro que quando eu ia para o Palácio do Governo, com o governador, para reunião com alguns outros secretários e com o público lá, um evento qualquer, eu lembro que chegou uma secretária amiga minha, uma colega, na época, ela disse assim, Márcia, quando você vier para esses eventos, venha de calça comprida, porque você reparou como as pessoas olham para a sua perna, que eu tenho uma tatuagem na perna, que disseram aqui que era por causa da árvore dos bons ventos, de uma seita, não sei o que, nada, é bem antes de eu ser prefeita, eu nem imaginava ser prefeita. Então eu disse para ela, não, criatura, as pessoas olham para minhas pernas porque são grossas, não é por causa dessa tatuagem não, tirei onda, porque eu fazia questão de usar a tatuagem, é um ato político, né? Então a mesma coisa, agora eu uso uma tornozeleira, né? Me impuseram isso, me colocaram uma tornozeleira. Isso vai me reprimir a ponto de eu viver andando de calça comprida, né? Cobrindo a tornozeleira? Não, isso não é desacato, isso não é falta de vergonha, isso não é nada do que já disseram antes. Isso é apenas eu me manter no meu lugar. Eu sou uma pessoa que sempre andei de vestido e de saia, então me mantenho no meu lugar. Eu não fiz nada para merecer uma tornozeleira. Então, não é ela que vai conduzir a minha forma de ser, de me vestir, de desenvolver a minha estética, né? Então, eu acho que isso são coisas que dá para caminhar junto. Demais, sabe? Demais. Tô pronta, viu, mulher? Só é tu dar um sinal aí. Deixa eu ver mais aqui. Bom, João tá me lembrando aqui para eu falar do meu canal do YouTube, né? Então, esse canal vai ser um pouco diferente das lives aqui, porque o YouTube tem todo um mecanismo, né, diferenciado, mas vai ser esse espaço da gente estar discutindo coisas, né, da gente eu estar trazendo temas que eu considero importante nesse processo de desenvolvimento da cidadania, de desenvolvimento da nossa capacidade cidadã. Então a gente vai estar, ele já existe, o canal do YouTube já existe, já tem umas coisas lá, mas nós vamos estar trabalhando ele nesse foco que eu estou dizendo, mais agora recentemente, né? Mais agora proximamente. Qual é o canal? Né? E Qual é o nome do canal? qual é o nome do canal, João? Márcia Lucena. Márcia Lucena é meu canal, tá? Então vejam lá, já ativa o sininho, tá bom?
para a gente poder já ir se juntando aqui. Eu estou vendo aqui que Sandoval colocou: o governo federal reduziu brutalmente os investimentos na educação e criou uma peça para desfazer a obrigatoriedade, exatamente, é o PEC, a PEC, desfazer a obrigatoriedade de investimentos como piso de gastos, um escândalo, um absurdo. Sandoval Fagundes é um amigo, é um grande artista plástico também, e aí eu já aproveito para agradecer. Sandoval me cedeu também um quadro, e nós vamos agora, essa semana eu já vou estar cuidando disso, vamos organizar uma nova rifa, né, para pagar advogado. Então, com essa doação de Sandoval, ele deu para isso, ele veio trazer aqui em casa e me deu, e o quadro é um quadro de 1991, ele pegou do acervo dele, quando ele chegou aqui, que ele viu, estava escrito atrás o nome do quadro, é A Presença da Verdade. Então, isso é muito lindo, muito interessante. Sandoval, eu concordo com isso, é um absurdo. O governo federal, antes, o combinado com o Temer, para poder Temer apoiar o Bozo para chegar no poder, né? O combinado foi justamente Temer, antes de sair, deixar aprovadinho essa PEC dos gastos, né? Que a cada ano diminui 30% do investimento em educação e saúde, né? Então você imagina que a cada ano a população vai crescendo. A população crescendo significa nasceu mais meninos. Se nasceu mais menino, significa que já vão para a escola. Se estão na escola, significa que a comunidade escolar tende a aumentar. E o dinheiro a diminuir. Então, todo ano está diminuindo o dinheiro da educação. E agora, essa PEC aí também, que eu esqueci o número dela, mas eu até publiquei essa semana, que os investimentos do salário educação e tudo vai desobrigando o governo federal e caindo nas costas dos municípios e estados. Ou seja, a educação pública vai se acabar. Ainda mais que esse dinheiro que antes servia para a educação pública integralmente, parte dele vai estar disponível para bolsas na escola privada, né? Então, o que é isso, gente? O que é isso? O mercado, né, enriquecendo a escola privada, recebendo os alunos que seriam da escola pública na sua escola privada, né? Esses alunos, sabe-se lá o que é que vão vivenciar e passar lá dentro, né? E outros alunos jamais vão conseguir essas bolsas. Você imagina, por exemplo, uma escola privada, top, da alta sociedade, e um aluno trans querendo vaga lá, um aluno pobre, preto e trans, querendo a bolsa lá. Vai ter? Não vai ter. E aí, esse pobre, preto e trans, que é meu irmão, que é meu companheiro de vida nesse planeta, nessa permanência que nós temos aqui, o que é que vai acontecer com ele? Aí depois a gente diz, é violência, violência, violência. Violência é o que a gente, enquanto sistema, faz com as pessoas, né? E essa violência que Bolsonaro e a sua turma está fazendo com a educação, com a saúde, com o meio ambiente, com a política, nesses tempos que eles estão passando, aí a gente pensa, 4 anos passa logo no instante e tira. Não, 4 anos de uma gestão ruim são 20 anos de desgraça para a gente dar conta lá na frente. É muito trabalho, gente, não é assim não. Olha, nós estamos aí quase... Qual é o tempo que a gente tem? Acabou o tempo? Gente, então, eu queria aproveitar esse finalzinho. Se inscrevam lá no meu canal de YouTube para vocês ficarem sabendo. É Márcia Lucena, tá? Hein? Tem a minha carinha. Tem a minha carinha. Eu queria agora aproveitar o restinho de tempo que a gente tem somente para agradecer, tá? Profundamente a vocês. O sininho aqui também, né, João? Do Instagram. Tá? Então, gente, aperta esse sininho, toca esse sininho e venham junto comigo, porque eu preciso de vocês, tá? E eu acho que eu tenho também o que contribuir e o que dar a vocês também. Pode ficar tranquilo que quem fez alguma pergunta que não apareceu aí... Ana Gilza está me dizendo aqui que está tendo uma live da prefeita da prefeitura, né? E que o público da gente aqui
É muito, muito, muito maior. 3 vezes maior. Então, gente, eu tenho que dizer a vocês, né? E vocês têm que me dar também, tá? A presença, a fala de vocês, o carinho tem sido muito importante nessa minha luta. Eu quero continuar lutando, mas eu preciso que vocês soprem o sopro da vida para mim, tá bom? Então, um beijo bem grande, brigadão para vocês. Manda aí, distribui, divulga. Nessa linguagem que a gente tá aqui, eu preciso de gente clicando lá nos sininhos, tá bom? Então, não me deixe só. Um beijo. Tchauzinho.